Oi, gente, bom dia, todo mundo. Tô eu aqui de novo, novamente falando sobre um teminha. Eu conversei com os amigos esses dias e eles me falaram sobre. Eu pedi para falar sobre um texto que fala sobre depressão. E eu vou falar sobre depressão e também pessoas com depressão que cometem suicídio. Eu já tive um amigo que estava um dia conversando com ele, de boas e tal, passamos a tarde juntos. Na semana seguinte, eu liguei para ele e ele disse que estava um pouco deprimido. Deprimido, olha só. Chamei para ele, pra gente, passa aqui, vamos para a praia, vamos ficar de frente ao mar, conversando, tal, tal, tal. Não se preocupe muito com seus problemas, que eles também não vão desaparecer no dia para a noite. O que aconteceu? No dia seguinte, eu amanheci e estava a notícia de que ele tinha tirado a própria vida. Aí pergunto, é frescura? É frescura? É fraqueza? É falta de Deus? A pessoa chegou a um ponto em que teve um gatilho ali, porque a pessoa estava totalmente cheia de dívidas e não sabia como sair delas. Então, às vezes, a gente tem que entender que o depressivo, ele não é procura depressão. Ninguém quer ficar dias e dias e dias. É um desequilíbrio emocional que surge. A pessoa não quer aquilo ali, não. E eu tenho pena, inclusive, das pessoas que criticam outros dizendo assim, eu comigo não tenho essa história de depressão, porque eu sou forte, não sei o que lá. Bom, isso é negação. Se um dia acontecer com você, e todo mundo vai acontecer um dia, mais cedo ou mais tarde vai precisar de uma tarja preta para dormir, porque está com dificuldade, por uma ansiedade, porque é uma situação que não se resolve, por um problema que surgiu, a pessoa sofreu um acidente, foi assaltado, uma violência sexual. Todo mundo vai passar por isso um dia. Espero que não. Mas muita gente que eu conheço passou e passará. Então, porque se uma coisa que pode atingir você, e inclusive é uma questão genética. Você muitas vezes herda isso dos seus pais, da sua família, de um parente, um ancestral seu. Você pode herdar isso aí. Uma predisposição química, tem a ver com química. Por que Deus não cura todo mundo? Olha, tem um versículo aqui no Salmo 40. O salmista Davi disse assim, tirou-me de um charco profundo, de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e pôs um novo cântico na minha boca. Ora, a pessoa que precisa ter um novo cântico na boca, a pessoa não estava num estado normal antes, né? Tirou-me de um charco de lodo, de um poço horrível. A pessoa já não estava no estado normal, então estava num estado depressivo. Agora, tem casos em que a pessoa realmente, quando está com depressão, ela não tem como chegar a uma saída sozinho, sem um amparo médico. Aí dizer que Deus abandonou a pessoa, então é falta de Deus? Não é, porque se Deus quisesse, ele curava todo mundo, ou corrigia ali o DNA, a química da pessoa, para a pessoa não ter depressão. Às vezes é preciso a gente entender que as doenças vêm naturalmente porque nós somos seres de carne, e o corpo é corruptível, né? É passível de adoecimento. E aí, se a gente perguntasse, por que Deus não evita tudo? Deus não evitou que o filho dele morresse na cruz por nós, né? Então não é falta de Deus, não é demônio, não é frescura, não é fraqueza, é simplesmente um desequilíbrio hormonal e químico no corpo, que acontece no corpo, e isso independe de você ser forte ou fraco, ok? Ponto. Portanto, não vamos julgar as pessoas que têm depressão. Eu tenho um amigo que, mesmo com depressão, e às vezes ele entra em síndrome, em pânico assim, que fica sem fôlego e tem que ir ao hospital e tal, tal, tal. Aí ele diz que às vezes tem gente que fica cobrando ele nas redes sociais. Você não tem depressão? Porque postou uma foto sorrindo. Gente, às vezes o humor, a alegria é um recurso que a gente que tem depressão, que tem ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, TAG, e síndrome de pânico também. Já aconteceu de eu estar num ambiente assim, eu achar que o prédio ia desabar em cima de mim, eu ter que segurar na mão da pessoa. Teve uma ocasião que eu estava assim, com uma forma tão grande de pânico, que eu peguei e pedi para um amigo segurar minha mão e segurei bem forte assim. Agora, porque eu cheguei aqui no canal... é humor, é uma via de escape. É porque a gente aprende a rir das próprias desgraças. Então, assim, se você... não é que você está posando ou passando uma imagem do que você não é, mas se você quer postar um negócio, um pôr do sol lindo, você sorrindo, segurando uma taça de champanhe, não sei o que lá, faça isso. Faz bem, às vezes até receber elogios das pessoas. Faz bem, alimenta isso aqui. Então não jogue pedras na pessoa que já está com depressão, não.
Porque uma pessoa que chega, por exemplo, a cometer um suicídio, ela já está num estado mental de perturbação e emocional que ela não tem mais nem como, como é que eu posso dizer, ter um discernimento completo da realidade. Ela acha que foi abandonada, aí depois acha que está sendo agressivo com as pessoas, que ninguém precisa dele nesse mundo, e a mente acredita nisso mesmo, porque a mente fala e a pessoa vai junto. Não é por vontade própria. Não estou dizendo que a pessoa tirou a vida, não foi um ato volitivo, foi. Mas o senso de julgamento da pessoa já estava muito prejudicado. Muitíssimo prejudicado, portanto não devemos julgar. Quem quiser ver um pouco mais sobre isso, estudar mais sobre isso, tem um livro que é o Diário de Micael, que ele se encontra no site do Daniel Mastral. O site, eu vou passar o endereço aqui, não pedi a autorização dele, mas como o livro você baixa gratuitamente, eu acredito que ele vai me autorizar. www.danielmastral.com.br. Ele tem muitas coisas escritas, mas o Diário de Micael, que era o filho dele, que tirou sua própria vida aos 14 anos, de uma forma muito sofrida e um histórico de muito sofrimento para ele e para a família toda. Então vocês entram lá e vejam como é que age a mente de uma pessoa que está sofrendo de depressão. No caso, o menino também tinha transtorno borderline, e aí lá vai explicar o que é bem direitinho. Então vocês, assim, eu convido vocês a não julgarem ninguém que esteja passando por problema psiquiátrico, por problema emocional, porque mais cedo ou mais tarde acontece na vida de qualquer pessoa. Isso não é frescura, não é como é fracasso, não é, enfim, não é fraqueza, não é falta de Deus. Mas deixa eu trazer um texto aqui para trazer um pouco de esperança para todos nós. Está no livro de Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre eles, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e disse ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então ele me disse: Filho do Homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Esses ossos, e eles disseram: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. E portanto profetize e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu. Então sabereis que eu sou o Senhor Deus. Olha só que mensagem. Primeiro estavam os ossos secos. O que é que isso pode representar? Uma pessoa que já está sem vida. Para ela, morreu emocionalmente. Já não tem mais esperança de nada. Quantas pessoas a gente se depara nessa situação? E o que é que aconteceu com essas pessoas? O que é que elas fizeram para que chegasse nesse ponto? Muitas vezes, nada. Não fizeram nada. Simplesmente a coisa aconteceu porque a gente não pede desgraça. Aliás, todo mundo pede para não acontecer, né? Todo mundo lê aquele versículo: livrai-nos de todo mal. Enfim, o Pai Nosso, né? E aí, num segundo momento, o profeta soprou sobre aqueles ossos e cresceu músculos, tendões e pele, mas ainda assim não estavam vivos. Às vezes você está um morto-vivo, quase um zumbi, e precisa de uma palavra profética para que o Espírito entre em você e você reviva. E você dizer que estava realmente partido, mas agora você está vivo em nome do Senhor Jesus. E eu quero profetizar para você, neste momento que está passando por essa dificuldade emocional. Eu profetizo vida na sua vida e profetizo o sopro do Espírito Santo na sua vida, e que você possa sair
e que você possa sair dessa situação, porque remédios existem, mas eu creio num Deus que é Deus de milagre. E nesse momento eu vou soprar e você receba aí e saia dessa situação em nome de Jesus. Receba no seu coração esse vento, esse sopro do Espírito Santo, porque Deus pode fazer através desse sopro, e eu espero aqui testemunhos de que vocês tiveram esse sopro entrando na sua vida, no seu espírito, no seu coração, sarando doenças, trazendo cura emocional, cura espiritual e trazendo alegria e paz. Amém? Continue aí seguindo o meu canal, Crônicas de um Profeta. Eu quero hoje mandar beijo para todo mundo. Para minha amiga Jari, para meu amigo Edwin, Cezane. Eu quero mandar para o Lopes, para Lídia Lopes, para Ceissa, enfim, para meu amigo Rubens, Dona Maria Orminda, Tia Sol sempre querida e lembrada aqui. Tia Sol, receba esse vento na sua vida e que Deus lhe traga cura. Amém? Beijos a todos.